Olá, alunos! Voltamos aqui para a resolução de mais uma questão de informática para concursos, sempre lembrando que essa questão originalmente era de múltipla escolha e eu adaptei e transformei em questão de certo ou errado, então vamos à leitura da questão. Um usuário de computador com o sistema operacional Windows 7, instalação padrão Português Brasil, deseja excluir um documento definitivamente sem que o mesmo passe pela lixeira. A combinação de teclas que irá possibilitar esta ação após o documento estar selecionado é Shift mais Delete. Certo ou errado? Observa uma coisa bem interessante em relação ao Windows. Se o usuário selecionar um determinado arquivo lá no Windows e aplicar o comando Shift mais Delete, por padrão, esse arquivo será enviado para a lixeira ou por padrão esse arquivo será excluído sem passar pela lixeira? Observa o que eu perguntei. Eu seleciono um arquivo armazenado numa pasta lá do disco rígido do meu computador usando o Windows 7 e aplico o comando Shift mais Delete. Após a confirmação, o arquivo vai para a lixeira ou vai ser excluído sem passar pela lixeira? Vai ser excluído sem passar pela lixeira. Porque esse conjunto de teclas de atalho Shift mais Delete é aquele que te permite excluir um determinado arquivo sem que ele passe pela lixeira. Quer dizer, excluir ele, mas não enviar para a lixeira. Professor, mas por que eu quero excluir um arquivo e não enviar para a lixeira? Porque se tu deletar um arquivo com o comando Delete, não Shift mais Delete, imagina que tu vai usar o comando Delete, o del, e após a confirmação esse arquivo for para a lixeira, se o arquivo for para a lixeira, ele vai continuar ocupando espaço no armazenamento do teu disco rígido. Quer dizer, quando tu deleta um arquivo e esse arquivo, após a confirmação, vai para a lixeira, isso quer dizer que o arquivo continua ocupando espaço de armazenamento. Agora, se tu selecionar o arquivo e pressionar Shift Delete e após a confirmação ele vai ser excluído sem passar pela lixeira, ele vai liberar aquele espaço para o armazenamento de outros dados, de outros arquivos. Então, existe uma desvantagem no caso de usar o Shift Delete, que é, como ele vai ser excluído sem passar pela lixeira, depois se tu quiser recuperar esse arquivo, não vai ser tão fácil assim, porque tu vai entrar na lixeira e o arquivo não vai estar lá. E aí não vai ser tão fácil recuperar. Talvez, com o uso de alguns programas de recuperação de dados, tu ainda consiga restaurar esse arquivo, mas aí tu já não tem mais garantias. Talvez consiga, talvez não consiga. Agora, se tu aplicar o delete e após a confirmação o arquivo vai para a lixeira, embora ele continue ocupando espaço, tu ainda pode restaurar. Então, existem as suas vantagens e desvantagens. Qual é a grande vantagem de usar o Shift mais Delete que a questão indicou? Que como o arquivo vai ser excluído sem passar pela lixeira, ele vai liberar o espaço para o armazenamento de novos dados, de novos arquivos. Agora, a desvantagem é que se tu aplicar o Shift Delete, como ele não vai para a lixeira, tu não consegue restaurar esse arquivo da lixeira de forma simples e fácil. Tu vai ter que usar programas de recuperação de dados, talvez, para tentar, e não é certo que consiga, mas tentar conseguir recuperar ou restaurar esse arquivo advindo lá do disco rígido. Então, tem vantagens e tem desvantagens. A história da questão é importante lembrar. Delete, o padrão aplicar o comando delete é que após a confirmação o arquivo vai para a lixeira. Isso na maioria dos casos, não em todos os casos. Isso é o padrão. O Shift Delete é o contrário disso. O Shift Delete, após a confirmação, o padrão é excluir o arquivo sem passar pela lixeira, liberando aquele espaço para, então, o armazenamento de novos dados. Como a questão disse, um usuário de computador com o sistema operacional Windows 7, instalação padrão Português Brasil, deseja excluir um documento definitivamente sem que o mesmo passe pela lixeira. Observe, ele não queria que o arquivo passasse pela lixeira. A combinação de teclas que irá possibilitar essa ação após o documento estar selecionado é Shift mais Delete. Certíssimo. Então, se ele quiser excluir o arquivo sem passar pela lixeira, ele tem que pressionar o Shift mais Delete. Quer dizer, uma das opções disso é aplicar o Shift Delete, porque aí ele vai receber a mensagem do Windows dizendo tem certeza que deseja excluir esse arquivo permanentemente. Aí ele confirma e o arquivo é excluído sem passar pela lixeira. Certinho, então, a nossa questão sobre o Windows 7 em relação à lixeira. Se gostou do nosso vídeo, pessoal, não esquece, é bem importante, marca gostei e também se inscreve no nosso canal. Isso é bem legal porque a gente pode cada vez publicar mais aulas para vocês, certo? Até o próximo vídeo, bons estudos!